Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje nós vamos fazer um estudo sobre o gráfico da função afim. Nós vamos estudar neste gráfico quando que a função ela é crescente, decrescente e constante. Vamos estudar o sinal da função e também vamos ver o que o coeficiente linear e o angular produzem de transformação na reta, ok? Então essa videoaula, na realidade, ela é um resumo do que nós vimos em sala de aula. Por isso que nós vamos fazer ela de forma assim mais dinâmica, mais rápida. Vamos então. Aqui do lado direito vocês estão vendo os coeficientes que aparecem lá na função afim. Lembram? Y é igual a AX, que é esse A, mais o B. Nesse caso, o A vale 1 e o B vale 1. Ok? Então, nós vamos variar esse parâmetro, o A, que na realidade nós chamamos ele de coeficiente angular. E depois vamos variar o B, que é o coeficiente linear. Então, vamos lá. Está na posição 1, eu vou para a posição 2 e vocês estão percebendo que a reta está ficando cada vez mais na vertical. Então, quanto maior for o valor do A, mais na vertical ficará a reta. Ok? Então, o A é o coeficiente angular. Vamos agora para o valor do A até... estamos diminuindo 0,5, 0,3, o ângulo está ficando cada vez menor, até chegar no zero. Quando A vale zero, a função ela fica uma reta na horizontal, paralela à abscissa, que é o x, nesse caso, da nossa função. A maior do que zero, cada vez que o valor do A aumenta, mais na vertical. Quando A vai para zero, vai ficar na horizontal. E o que vai acontecer se o A for negativo? Ora, a reta vai mudar a posição. Vocês estão percebendo em que ela agora está se aproximando da vertical mais pelo lado esquerdo, não mais pelo lado direito. Olha lá, mais negativo. Ela se aproximando cada vez mais da vertical, só que pelo lado esquerdo, ok? Então vamos lá, fazer mais uma vez para encerrar o coeficiente angular. Vou sair do menos 3, vamos chegar até o zero, horizontal, e vamos até o 3, na vertical. Até o 3, ok. Tudo bem? Então isso é o parâmetro A, ou seja, o coeficiente angular modifica o ângulo. Vamos agora ver o linear. O B é 1. Quando o B vai para 2, ele estava antes, deixa eu retornar aqui para vocês. No 1, ele cortava a ordenada no ponto 1. Como você vai para o 2, ele passa a cortar a ordenada no ponto 2. A ordenada é o Y. Ok? Se ele for para o 3, ele vai cortar a ordenada exatamente no ponto 3 aqui. Agora eu vou voltar do 3, do coeficiente linear, e vou até o zero. Você vai perceber uma coisa que acontece com a reta. Olha, o que está acontecendo com a reta? Na realidade, ela está sendo transladada paralelamente à reta original. Ok? Quando chegar no B igual a zero, ela passa no encontro dos eixos. Essa reta aqui é o gráfico de uma função do primeiro grau chamada função linear. Exatamente. Então vejam, se nós agora continuarmos com B indo negativamente. B
vai até o menos 1. Ele continua cortando a ordenada no ponto menos 1. Ok? Então, o que o coeficiente linear faz? Na realidade, ele faz com que a reta translade paralelamente. Está vendo aí? Estão acompanhando? Estão acompanhando? Ele só faz com que a reta translade paralelamente. Enquanto o A, ele mexe no ângulo. Ó. Vejam, o ângulo vai variando. Ele vai mais próximo da vertical. Quanto mais próximo o A estiver, né, de um número bem grande, ou ele vai pelo outro lado, quanto mais negativo for o ângulo. Então, estudado essa parte aí, vocês entenderam como funciona o coeficiente angular. Vamos falar agora de crescimento e decrescimento da função. Ora, eu vou pegar essa posição em que o A é positivo, posição da reta. E agora eu quero que vocês olhem que eu vou começar a mexer, né, esse ponto A aqui. Vejam o que vai acontecer. Olhem para esse ponto. O x eu vou aumentar. X aumenta e vá acompanhando o que acontece aqui ao lado esquerdo, nesse ponto vermelho. X está aumentando, tá vendo? Ele está no 3, vai para o 4. Então, quando o x aumenta, você percebeu que o y aumentou ou o y diminuiu? Não percebeu ainda? Eu vou voltar. Ó, vou começar. Aumenta o valor do x. E o que está acontecendo com o y? Olha lá, no vermelhinho. Está aumentando também? Está. Então, nesse caso, quando o x aumenta e o y aumenta, a função é dita crescente. Legal? Vamos ver agora se o A for zero. Bem, se o A for zero, eu vou pegar agora e vou aumentar o valor do x. Continuo aumentando o valor do x. É aqui. Ó, x aumenta. O que está acontecendo com o y? O valor do y. Ó, está acontecendo o quê? Nada, né? Nada. Ele está constante. Por isso, quando A for zero, a função é dita constante. Então, você já viu A positivo, A igual a zero, agora falta o A negativo. Vou voltar um pouquinho para cá, para que a gente possa observar melhor. Então, vamos lá. Eu vou começar a aumentar o valor do x. O que está acontecendo com o y? Está aumentando ou diminuindo? Opa, você disse aumentando? Não, aumentando não. Nesse caso, quando você vai se afastando do zero negativamente, o número fica cada vez menor. Talvez fique mais fácil de você perceber isso se eu colocar o B aqui, ó, nessa posição. A reta não mudou o ângulo, lembra? Não mudou, o ângulo é o mesmo. Eu só mexi no coeficiente, qual é o coeficiente? Linear. Então, vou voltar aqui, ó. Veja o que está acontecendo agora. Eu aumento o valor do x, está acompanhando, e o valor do y continua diminuindo. Uma outra coisa que vocês tiveram bastante dúvida é nesse ponto aqui, ó. Que ponto é esse? Neném, olha bem. O y é quase 3, eu estou aumentando. O valor do x, o y diminui, 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 até chegar nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, qual é o valor do y? Olha para a esquerda. 0. Então, por isso que esse ponto se chama zero da função. É só isso. Vou repetir novamente, de forma mais rápida. Ok? Quando A for negativo, a função ela é decrescente, porque o valor do x aumenta e o valor do y diminui. Quando o A for zero, você continua aumentando ou diminuindo, não importa, o y permanece o mesmo. Função constante. Quando A é positivo,
a função é dita crescente. Significa, quando aumenta o valor do x, o y também aumenta. Agora vamos, para finalizar, ver o sinal da função. Eu vou modificar aqui um pouco o gráfico para que a gente possa ver. Ó, essa função aqui, a reta, né? Ela é decrescente. Olha o A negativo. Então, o que acontece? Na parte esquerda do gráfico, quando o x for 5, vamos dizer aqui 5, o y é positivo ou negativo? Positivo, ok? Eu vou continuar. Nesse ponto aqui, o y é positivo ou negativo? Positivo. Aí você vai até aqui, o y é positivo ou negativo? Positivo. Até chegar nesse ponto aqui, ó, em que vai ser 0y. Então, essa parte aqui toda para cima é positiva. Se você continuar percorrendo esse ponto na reta, o que você está percebendo? Que agora o y é negativo. Então, para x maior que esse valor aqui, que é o zero da função, a minha função é negativa. Para valores menores do que esse valor, que é o zero da função, ela é positiva. Vou pegar uma reta em que o x seja menos 1 e o b eu vou colocar sendo 2 e eu vou trazer o meu ponto de volta. Vamos lá. O ponto foi embora. Okay. Volta, ponto, volta. Então esse ponto eu vou trazer de volta, para que a gente possa observar um outro exemplo. Então vamos lá. O zero da função é o ponto 2, tá? É exatamente onde corta a abscissa. Então, quando x é menor do que 2, menor para cá, o y é positivo ou negativo? Positivo. Quando ele for 2, ele vai ser 0. Olha aqui, ó, 0. E quando ele for maior do que 2, o x, ó, é o x. Tá vendo? x3. O y é negativo. Então, é isso que está sendo perguntado quanto ao sinal. Eu vou agora colocar o A sendo 1. Vamos lá. Quando x for 0, o y é 2, é positivo. Quando x for menos 1, o y é positivo. Quando ele for este valor, ele é 0. E se ele for menor do que esse valor, que é o zero da função, a função será negativa. Então, a função será negativa para valores menor do que o zero dessa função e 0 nessa posição. E quando for maior que esse número, ela vai ser, ó, positiva. Então, basicamente, é isso que vocês devem saber. Saber para que serve esses coeficientes aqui, chamado angular, mexe no ângulo, linear, corta a ordenada. Ela pode ser crescente se o A é positivo, decrescente se o A é negativo, e quer saber se a função é positiva, negativa ou nula, você vai precisar olhar para o gráfico e a partir do gráfico você vai dizer se for maior que esse número, que é o zero da função, nesse caso é positiva. Se for menor, ela será negativa. Espero aí ter deixado claro para vocês o comportamento da reta e o gráfico da função afim. Nos encontramos na próxima aula, então. Vamos lá!